E seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à nossa aula sobre alicerce, marca pessoal e história pessoal. Essa é a nossa abertura. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta muito simples, mas também desconfortável. Se alguém te perguntasse hoje quem você é profissionalmente, você saberia responder? O que é que você responderia? Vamos lá, para você que está chegando agora, o meu nome é Luan Tavares, eu sou mentor, educador físico e criador da mentoria Elysium, que é um projeto de desenvolvimento pessoal e profissional baseado em clareza, posicionamento e uma construção de carreira sustentável. Aqui a gente não vai trabalhar de sua imagem de forma vazia, de forma superficial. A gente vai trabalhar a sua estrutura interna que vai sustentar a sua marca, o seu posicionamento, as suas decisões e o seu crescimento. Na aula de hoje, eu quero te mostrar por que a sua história não é só mais um detalhe. Ela é o alicerce do seu branding, da sua marca pessoal. Se você ignora a sua história, se você não conta ela da melhor forma possível, alguém vai contar, parceiro. E dessa forma não vai ser a melhor para você. Normalmente, essas pessoas, o mercado, vai contar a sua história de uma maneira ouvido por ouvido, beleza? Então vamos em frente. Galera, inicialmente, assim, muita gente acredita que o branding pessoal é uma coisa estética, uma coisa de ego, é uma frase bonita, é só o digital, mas na verdade o seu branding pessoal, a sua marca pessoal começa antes, né? Começa na forma como você interpreta a sua própria trajetória, de dentro para fora. Nesse momento você vai entender por que a sua história pessoal não é só uma exposição gratuita, não é drama, não é vitimismo. Você precisa saber contar. É uma estratégia de posicionamento pessoal. É o desfecho esperado da aula de hoje. É simplesmente poderosíssimo. Você vai sair daqui hoje com um controle consciente da narrativa que você vai contar para as pessoas, para os seus futuros clientes, para as pessoas que vão te admirar. Porque quem controla a própria narrativa controla a percepção de valor, a confiança em você e no seu serviço e o valor que essas pessoas vão entender de você, do seu trabalho, das soluções que você entrega. Narrativa, galera, sem história vira currículo, foi o que eu falei, que eu coloquei aqui. E um currículo não gera vínculo. A sua marca pessoal precisa comunicar a sua narrativa. A sua história precisa ser capaz de gerar um vínculo. Porque a sua marca, a sua história faz parte da sua marca. Já viu aquela máxima que a gente fala muito hoje? Respeite a minha história. É isso. As pessoas têm que entender a sua história para poder passar a respeitar ela. E você merece respeito, a sua história merece respeito, né? As histórias, elas geram conexão. E mais do que isso, histórias geram sentido. Sentido na narrativa, sentido no valor, sentido naquele valor percebido, é justificativa, tá? O cérebro humano ele não foi feito para lembrar de lista, de dados, de currículo, curso. Ninguém quer ler nada daquele texto hoje em dia. O nosso cérebro ele foi feito para lembrar de histórias. E quando você compartilha uma trajetória bem estruturada, você não está contando só o que aconteceu. Você está contando como você pensa, como você vê as coisas, como você reage e por que você faz o que você faz hoje em dia. Isso vai humanizar sua marca, vai criar identificação com o seu público, vai diferenciar você em mercados extremamente competitivos, onde todo mundo parece tecnicamente parecido. A sua marca pessoal sem história vira um currículo. E currículo não gera vínculo. Anota isso. Qual que é a neurociência do storytelling, galera? Isso não é opinião, tá? Isso aí, esse cara que tá na foto aí, se chama Paul Zak, tá? Ele é um neurocientista e as pesquisas que ele conduziu, né, mostraram que, além de várias coisas, né, as narrativas que as pessoas contam
ativam múltiplas áreas do cérebro ao mesmo tempo. Áreas ligadas à emoção, áreas ligadas à memória, empatia, né? E quando a gente ouve uma história muito bem construída, o cérebro libera ocitocina, que é o hormônio da confiança, que é o hormônio da moralidade, é o hormônio diretamente ligado às conexões sociais. É também o hormônio do amor, tá? É o hormônio que a mamãe libera extremamente ali na hora do contato com o nenenzinho. As histórias não convencem apenas racionalmente, vai funcionar lá no cérebro a nível hormonal. Elas fazem o outro, né, o próximo, te sentir segurança em você. Os dados, né, os estudos informam, né? As histórias transformam a forma como as pessoas veem as coisas. Então, isso torna a sua história, o seu storytelling, uma ferramenta poderosíssima e baseada em evidências. Então, o nosso objetivo hoje também, além de saber disso, né, é a gente conseguir estruturar uma narrativa para você, conhecer a sua história e você entender como você pode usar a sua história para contar para os outros e se diferenciar no seu mercado. Aí a gente vai para o próximo cara aí que recusa, né, dispensa introdução, é o Steve Jobs, e ele entendeu isso tudo que eu estou falando assim para vocês como poucos, né? Ele não vendia computador, né? Ele entendeu lá o porquê do Simon Sinek, né? Ele vendia histórias, né? Ele vendia visão, ele vendia identidade, ele vendia pertencimento. Quando ele contava sobre o iPod, ele não contava um equipamento que tocava música, ele contou a história da filha dele com o Walkman, etc, que tinha que trocar o CD, tal. Em praticamente todos os lançamentos da Apple, ele conectava o produto a um propósito e uma trajetória pessoal, né? A narrativa do jovem rebelde, expulso da própria empresa, né? Que é a história dele mesmo, que retorna mais maduro para reinventá-la. Assim, é fantástica, formidável. E nunca foi por acaso assim, a história dele. Sempre foi posicionamento, né? As pessoas não compram nada por si só. As pessoas não compravam tecnologias, as pessoas não compram produtos só por produtos. Elas compram histórias, elas compram marcas, elas compram o fundamento, né? O porquê que aquilo tudo daquela tecnologia, por exemplo, no quesito da Apple, representa, né? Isso é marca a nível máximo e você precisa desenvolver isso para você. Beleza? E aí, esse estudo aí do Harvard Business Review, né, falando de comunicação, junta tudo que o Paul falou com aquilo que o Steve Jobs já sabia, né? Esse estudo aí mostrou que líderes que utilizam o storytelling de forma estratégica são percebidos como mais confiáveis, mais inspiradores e mais competentes. E assim, importante, não são líderes que falam mais, são líderes que organizam a própria trajetória em narrativas que fazem sentido, narrativas coerentes. Esses estudos, tá, da HBR, mostraram que a clareza da narrativa aumenta a percepção de autoridade, mesmo quando a competência técnica é igual. Então, quem entende que o storytelling é uma habilidade e quando a gente conecta isso de forma estratégica, como o Steve Jobs sempre fez, ganha o jogo, cara. Porque mesmo que não tenha mais técnica, mesmo que não tenha mais conhecimento, mesmo que não tenha mais valor real assim, tecnicamente para agregar, a comunicação é a virada de chave para valor percebido, para confiança, para percepção de valor e, no final das contas, por recompensa, né? Valor de mercado. Então, se você agora tem ciência disso, você sabe disso tudo que a gente está falando, e você passa a usar, isso você direciona você para um próximo patamar na tua vida profissional. E aí, vamos para os direcionamentos práticos, vamos para as regras da diferenciação, mas fica tranquilo que eu não vou encher você hoje
de fórmulas e equações matemáticas, a gente vai para outros pontos da diferenciação, não são esses aí que eu coloquei na imagem. Atenção, galera! Aqui está o ponto que separa estratégia daquela exposição historinha desnecessária que você não precisa fazer na internet. Você não precisa contar tudo da sua vida, seu primeiro beijo, primeiro namorado, nada. Não, você precisa contar aquelas histórias que transformam a pessoa que está ali te ouvindo, está te vendo como autoridade. Pergunta para você mesmo, vamos lá. Quais foram os eventos que moldaram a forma como eu penso hoje? O serviço que eu ofereço, a ferramenta que eu entrego, a solução que eu prometo. O que foi na sua vida que mudou a forma como você vê a sua própria forma de trabalhar? Quais foram as experiências que mudaram a sua forma de agir, né, profissionalmente? Qual foi aquela virada de chave? Quais os erros te ensinaram, né, critérios melhores sobre a sua profissão? Não é só sobre a sua dor, tá bom? É sobre o aprendizado daquele obstáculo que você viveu e venceu. Não é sobre o seu passado apenas, é sobre como o passado é capaz de explicar o presente, a conjuntura atual, o seu método, beleza? E como a sua história, né, ela vai virar um ativo, né, vai virar algo que te gera valor a partir do momento que você explica como você entrega, né, o seu serviço hoje, né? Então, tudo isso em conjunto vai te ajudar a contar a sua própria história de uma forma que te posicione como uma grande autoridade, tá? Uma história bem contada vai virar, galera, um ativo estratégico. Você precisa monetizar isso. Quando você organiza a sua narrativa, você gera confiança. As pessoas que geram confiança é muito mais fácil, lembra que eu falei? É muito mais fácil fazer negócio com uma pessoa que você já confia. Quando você controla a sua história, você gera posicionamento. A pessoa que se posiciona vende mais, vende melhor, mantém os próprios clientes. Lembra que a gente já teve isso nas últimas aulas? E os principais insights da aula de hoje são muito claros. Histórias criam conexões emocionais. Narrativas geram memorabilidade, memória, a pessoa lembra de você. E controle da sua história gera o poder da sua marca. Tudo isso junto vai transformar a forma como você se enxerga e como as pessoas também te veem no seu mercado. E agora eu quero convidar vocês para os próximos passos, que são simples, mas realmente profundos. Mapeie hoje 3 momentos de virada da sua trajetória. Eu quero que você identifique um aprendizado central de cada um desses momentos, tá? E que você conecte esses aprendizados que você obteve ao que você entrega hoje no mundo. Anota para o nosso próximo encontro, reflita ao redor disso, reflita ao redor disso e traga essas respostas no nosso próximo encontro. Deixa tudo anotado que a gente vai construir um grande acervo de ferramentas para você se posicionar de uma forma estratégica e high ticket no seu meio profissional. É assim que a sua marca deixa de ser só estética e vira estrutura, tá? Porque quem se posiciona, quem tem história, quem se posiciona, quem comunica, se torna realmente diferenciado. Beleza? E espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você entenda o seguinte: você começa a se tornar inconfundível quando entende que a sua história não é só um peso, é o fundamento de tudo que você entrega. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e acompanhar os próximos episódios da série Mentoria Elysium. Quanto mais clareza você tem sobre quem você é, menos esforço você sofre para provar o seu valor. A gente continua, fica comigo, até a próxima aula. Um abraço!